Hoje a live a gente vai falar sobre como elaborar um cronograma de produção acadêmica para o ano inteiro. Como é que a gente se prepara o nosso currículo para uma produção anual, para que a gente chegue no final do ano e a gente realmente esteja apto a começar as nossas produções e participar de um processo seletivo, né? A gente sempre acontece que a gente tem a necessidade de planejar o que, a gente quer fazer daqui para frente. Então não tem como a gente começar um ano e não planejar quais vão ser os objetivos dele. Porque o que acontece? A gente espera que as oportunidades elas vão surgindo e muitas vezes tem oportunidades que surgem, a gente não está programada para ela, às vezes tem intercâmbios que precisam de quê? De certificados, de processo seletivo e você não está, então você não se prepara para as oportunidades que podem vir do ano. E isso é extremamente importante porque a gente tem que estar preparado para tudo que vem. Quando a gente entra dentro de um curso, é uma porta que abre para várias outras oportunidades. E a partir do momento que a gente abre essa porta, a gente tem que estar preparado para receber todas elas, certo? Então, gente, a partir disso, a gente tem que aprender como elaborar o nosso ano de produção. O que é que a gente quer fazer nesse ano? Como é que nós vamos planejar a quantidade de artigo, quantidade de resumo, se eu quero publicar um capítulo de livro, como é que eu faço isso? E aí a gente vai trabalhar nessa live de hoje como estabelecer metas e objetivos para continuar nessa produção acadêmica, fazer com que você finalize o ano 2021 diferente, que ele não seja tão assim, que você consiga realmente aproveitar, porque 2020 ninguém fez nada, né? Ninguém conseguiu aproveitar muita coisa, ficou meio perdido e terminou que a gente ficou assim, sem aproveitar muita coisa que aconteceu. Queria dizer, antes de todo mundo, que esse vai ser um ano que a gente realmente tem que ficar atento, porque vão surgir muitas oportunidades de participação online. Querendo ou não, realmente saiu a vacina, saiu o início da gente pensar de sair dessa fase de menos gente, menos aglomeração, mas querendo ou não, eventos grandes realmente eles vão acabar diminuindo. Eles vão acabar indo para o formato online, até porque é mais rentável ser feito dessa forma, eles podem cobrar a inscrição da mesma forma, como mais pessoas podem participar. Então, gente, a gente tem que se preparar para uma onda de eventos online. E aí, a gente tem que estar atento a todas essas datas. Isso é uma grande vantagem que vem daqui para frente, certo? Então, 2021 tem que ser um ano bem aproveitado. Porque imagina aí que a partir do momento que esses eventos passarem a ser presenciais, a gente vai passar por uma fase que aí a gente vai ter que pagar passagem de avião, voltar a pagar hotel, voltar a pagar transporte, alimentação no local, que isso gera todo um custo. Então, o custo de um congresso que atualmente online ele vai custar R$200 de inscrição, quando sendo presencial ele vai gastar 1.000, 1.500, porque você vai ter que se preocupar com transporte, com todas essas coisas que eu falei. Então, gente, realmente 2021 é um ano que a gente vai ter que aproveitar e ele é um ano de realmente produzir artigos, produzir trabalhos científicos, porque a gente vai ter associado aí a faculdade mais em casa, a gente vai ter mais períodos em casa e a gente vai ter a oportunidade de participar de eventos online. Então, gente, isso aqui é realmente uma carta na manga para quem está querendo produzir, para quem está querendo somar em currículo, participar de processos seletivos, tá bom? Então, se você quer ter um currículo competidor 2021, eu acredito que esse seja o seu ano realmente. Gente, então, vamos começar. Como é que a gente vai falar? Primeiro a gente vai falar como planejar, depois eu vou mostrar a vocês como buscar eventos e por fim a gente vai falar, tá aqui anotado, como montar um grupo de produção acadêmica. Quais são os pontos que a gente deve olhar na hora de escolher as pessoas para produzir com a gente, tá bom, gente? Então, primeiro passo de tudo, primeiro passo para a gente pensar em um ano de produção acadêmica, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar em um ano, certo? Em que você saiba o que você quer. Você já tem mais ou menos que ter um parâmetro dos processos seletivos que você vai participar nesse ano, das oportunidades que você tem que fazer parte. Porque assim você consegue se programar com relação a editais e com relação a períodos de submissão, certo? Então você tem que ver aí qual é a residência que você quer fazer parte, qual é o estágio que você quer fazer parte, se no seu currículo para participar de qualquer outro processo seletivo precisa de iniciação científica, porque a partir desse ponto é que você vai começar a planejar e prestar atenção quando os prazos vão sair. Por exemplo, o edital de iniciação científica, quando você sabe que você tem que participar, você tem que se programar, porque ou ele vai sair agora no início do ano, janeiro e fevereiro, ou ele vai sair no meio do ano. Então você tem que ficar ligado no site da sua universidade, porque isso vai aparecer e você tem que estar pronto, você tem que estar apto. Tem que ajeitar o teu currículo, tem que preparar o currículo Lattes, porque quando abrir o processo de inscrição, vai estar lá, inscrição até dia 15 de fevereiro. E você tem que estar com tudo pronto até lá.
E aí, se não tiver, se você precisar de uma declaração da universidade, se você precisar de outras coisas, então a gente tem que se preparar para programar coisas que estão por vir. Então, primeiro de tudo, gente, estabeleça metas, estabeleça o que é que você quer fazer. Ah, esse ano eu quero produzir um artigo científico. Ou, esse ano eu quero enviar 3 trabalhos para o congresso. Eu quero participar de um estágio. E nesse estágio, ele cobra que você tenha pelo menos 3 produções científicas. Então, ele vai produzir, a partir do momento que você pontuar 3 produções científicas. Então, gente, você vai observar que, então eu preciso de 3 resumos, eu preciso de um artigo e eu preciso participar de um congresso nacional. É isso que está faltando para mim. E aí você vai anotar e você vai começar a planejar, a procurar a chave dessa oportunidade. Então, se você olhou no teu currículo aí e está faltando iniciação científica, que, por exemplo, é algo que ainda falta para eu pontuar no meu currículo, porque eu faço iniciação científica voluntária, mas eu não recebo nenhum certificado dela. Eu preciso participar do AMPBIC, de outros projetos de iniciação científica que precisem de um edital. Então, isso aí já está na minha programação. Como é que eu sei, Clara, onde eu vejo projetos de iniciação científica? Onde é que eu tenho acesso a esse edital? Então, gente, preste bem atenção. O edital de iniciação científica, ele sempre vai estar disponível no site de notícias da sua universidade. Então, janeiro, fevereiro, março, cole no site da sua universidade, porque ele vai divulgar alguma oportunidade lá, certo? Se não está no site da sua universidade, procura no CNPq. Então, lá no site do CNPq vai ter várias oportunidades de publicação, de iniciação científica que você pode ter acesso, certinho? Então, preste atenção nesses locais. Agora, no quesito revista e no quesito resumo científico, você tem que se programar. Por quê? Existem revistas que elas estão com o processo seletivo aberto, mas existem revistas que elas são semestrais. Então, se você está planejando publicar em uma revista semestral, você vai entrar no site, tá bom? E aí você vai observar lá no Guia para Autores quando é que aquela revista publica. Por quê? A partir do momento que ela abrir o processo seletivo dela, o processo de escrever novos trabalhos, você não vai preparar o teu trabalho, você já vai estar com o trabalho pronto que vai enviar. E assim vai facilitar muito mais a tua vida, né? Porque você já vai deixar o trabalho pronto. E aí, gente, com relação ao congresso, muita gente fala comigo perguntando, Clara, onde é que eu acho evento científico, onde é que eu procuro, como é que você encontra tanto eventos para divulgar aqui no canal? E, gente, existem várias formas de você publicar e ajeitar um trabalho científico, certo? Ou de você achar um evento científico. Então, eu vou dizer algumas formas clássicas da gente encontrar evento, tá? Então, a primeira forma clássica que a gente pode trabalhar de procurar evento científico é a seguinte, você cadastra o teu e-mail nos sites das sociedades médicas. Ou no site da sociedade, se você não for de medicina, você cadastra na de enfermagem, você cadastra na de fisioterapia. Por quê? Porque todo mês tem evento em uma sociedade dessa. Então, quando você cadastra, o teu e-mail vai sempre receber. Vai sempre estar recebendo notificação de eventos, notificação de palestras. E, consequentemente, em algum desses vai aparecer algum congresso médico. Porque você vai estar lá, vai estar o teu e-mail e uma lista de notificações. Então, você consegue ter acesso por isso, tá bom? A outra forma que a gente pode ter são os Instagrams. Os Instagrams, eles realmente ajudam muito e os congressos pagam por ter acesso àqueles Instagrams. Então, existem alguns, né, de cada área que divulgam essas oportunidades. A gente tem o Congresso Odontologia, né, que até a gente está com uma parceria agora. Então, assim que acabar aqui, eu vou marcar ele num post, vocês vão ter acesso. E também a gente vai poder ter acesso pelos www.congressosmed. Então, lá vão ter todos os congressos brasileiros que objetivamente pagaram para estar ali. Agora, desvantagens da gente olhar nesses locais, né, nesses Instagrams. É porque o que acontece é que, pelo menos no Congresso.med, acontece que muitos eventos só divulgam lá ou quando baixa a quantidade de inscrição ou quando não tem um número de trabalhos, por exemplo, já passou o número de submissão dos trabalhos. Então, assim, você perde o prazo de submissão e você só está apto a se inscrever para assistir às aulas. Então, assim, a gente que é estudante de graduação não quer ver muito isso. A gente quer saber a oportunidade de publicar, de submeter trabalhos. É isso que a gente quer. Mas aí, uma vez que a gente fica esperando que esses Instagrams divulguem alguma coisa, aí fica uma via de mão dupla, né? Então, assim, gente, prestar atenção, principalmente nos sites das sociedades médicas e prestar atenção principalmente
nesses Instagrams também, porque apesar eles também são um meio de divulgação, né? Mas existe um site que eu descobri, certo, alguns meses atrás, que ele vai te dar basicamente um calendário de vários eventos que vão acontecer daqui até 2023. Então, assim, é um canto muito rico e é o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui. Então, vocês, se for da área da saúde, você vai se beneficiar desse canal aqui, que é o canal da Biblioteca Virtual em Saúde. Como é que você faz acesso para saber como acessar os eventos por lá? Então eu vou projetar aqui a tela do meu computador, tá bom? Um momento, vou colocar aqui. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Biblioteca Virtual em Saúde. Essa biblioteca, ela é o quê? Ela é uma base de dados que ela vai ter como fonte a LILACS, que ela é uma base de dados latino-americana. Qual é a vantagem dessa base de dados? Então, essa base de dados a gente vai ver principalmente há muitos artigos em espanhol e em português. E também ela vai estar ligada com alguns artigos da Medline, que é basicamente os artigos que estão disponíveis lá no PubMed. E aí, gente, ela vai trazer o que para vocês? Para quem tem dificuldade em ler em inglês, aqui vão ter muitos artigos bons de revistas realmente renomadas latino-americanas, porque não apenas existe revistas em inglês que são as melhores, não existe isso. E aqui você vai encontrar muitos artigos em português. Então, para quem não consegue ler muito, para quem tem essa dificuldade, acessar essa base de dados é muito positivo e vai ajudar bastante. Então, ela vai te apresentar revisões sistemáticas, vão ter revistas internacionalmente reconhecidas, espanhóis, latino-americanas, enfim, gente, é muito positivo e eu sim recomendo que vocês conheçam o portal da regional da BVS, porque vai somente enriquecer vocês e sempre que procurarem por artigos, se tiverem a opção, sempre ter a BVS como opção, que você vai achar uma grande infinidade de bons trabalhos dentro dessa base de dados. Não é qualquer revista que está dentro dela. E aí, gente, como é que vocês podem ver, ela é patrocinada pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, não é uma iniciativa, assim, só latino-americana, é uma iniciativa de várias sociedades que estão aqui para contribuir todos nesse ponto. E aqui o que é que a gente vê? Descendo a página um pouquinho, a gente consegue ver tanto descritores de ciências da saúde, que a gente tem que usar no nosso trabalho, como a gente consegue ver o portal de revistas na saúde e o negócio mágico que eu queria trazer para vocês aqui, que são os próximos eventos. Então, clicando aqui em próximos eventos, você consegue saber quais são os próximos eventos que estão acontecendo dentro da área da saúde. Então, a gente tem aqui eventos de iniciação científica em psicologia, Congresso Brasileiro de Nutrição, Congresso Português de Endocrinologia, Heart Team 2021. Então, gente, vejam que são inúmeros congressos que a gente tem acesso através daqui e que a gente pode estar programando a nossa produção ao longo do ano. Então, gente, seguindo aqui no YouTube, a gente consegue ver todos esses assuntos. Então, vejam que os assuntos aqui na lateral, a gente tem saúde pública, atenção básica, oncologia, tem 1.270 eventos, gente. Promoção à saúde, 670. Odontologia, 540. Então, vejam que isso aqui é uma fonte para você se programar. Se você sabe que em março tem um congresso, é claro, não abriu a data de submissão ainda, não tem isso. De não abrir a data de submissão ainda. Você tem que estar preparado. Prepara o resumo, quando abrir você não tem dor de cabeça, você só submete. E pronto, não tem isso de, o orientador não olhou, não deu tempo. Ou, o congresso exigia alguma documentação, não tive como fazer. Você já está preparado para todas as intercorrências que podem acontecer. Por exemplo, esse ano, eu sabia que ia acontecer o congresso de... Eu sabia que esse ano ia acontecer o congresso de alergia e imunologia. O que é que eu fiz? No início do ano, eu já deixei uma grande parte dos trabalhos preparados, os casos clínicos separados, porque eu sabia que ia ter esse evento em específico que era perfeito para esses casos, ou seja, casos de imunologia, eu não poderia submeter em outro evento, senão num evento específico sobre isso. Então, eu programei a minha produção acadêmica e isso me economizou muito tempo e me possibilitou com que eu fizesse um trabalho muito melhor do que eu poderia ter feito em 2 semanas de aperreada, agoniada, tentando fazer um trabalho rápido, tá bom, gente? E aí, o segundo passo da gente, quando achou esses editais, é fazer o quê? É programar. Então, você sabe que em fevereiro vai sair esse edital de iniciação científica, beleza. Então, já programa que em fevereiro tem que estar um trabalho pronto. Já vai formando um grupo de pesquisa. Então, depois desse momento de você programar as suas produções acadêmicas, o que é que vai acontecer? Você vai se preocupar com a formação do seu grupo de pesquisa. E aí, o que é que a gente tem que focar na hora de formar um grupo de pesquisa? Na hora da gente saber quais pessoas escolher quando a gente vai formar
uma equipe para produzir um artigo científico. Então, gente, a gente tem que pensar em alguns parâmetros, certo? Primeiro, você não pode escolher por amizade. Porque o que acontece muito por amizade é que as pessoas elas se encostam muito uma na outra, elas se aproveitam. Então, se você for escolher uma pessoa que é sua amiga, mas que ela não ajuda em nada, não vai valer a pena, porque aquela pessoa não vai entregar a parte do trabalho dela, ela não vai... Enfim, quem fez trabalho em grupo sabe o quão é difícil participar, fazer com que as pessoas se deem bem e não discutam. Mas aí a gente tem que pensar em estar sempre com pessoas proativas, pessoas que estão ali realmente dispostos a trabalhar. E eu queria que vocês, antes de formar um grupo de pesquisa, de escolher pessoas para compor no seu trabalho, eu queria que você começasse a pensar na quantidade. Gente, sempre pensem que qualidade é o inverso de quantidade. Quanto mais pessoas tiverem no seu trabalho, vai ficar igual uma coxa de retalhos. Ou seja, muitas pessoas vão fazer uma coisa pequena e vai ficar muitos métodos de escrita separados, muitos métodos de escrita diferentes. E isso não é de forma alguma positivo. Tá bom? Então, o ideal de um grupo ótimo para que a gente inicie nossas produções acadêmicas é um grupo de 3, 4 pessoas estourando. Porque, veja bem também, muitos editais de congresso, editais de revista, eles vão limitar o número de autores. Então, você tem que contar com o teu orientador. Ou seja, você tem um grupo de 3 alunos que vão fazer um artigo, você tem que contar com 4 que tem que ter o número do orientador. Se você tem um grupo que aí vai ter, sei lá, uma análise estatística, você tem que contar com o nome da análise e contar com o nome do orientador também. Então, são coisas que você tem que planejar e lembrar que vai ficar muito mais fácil de manejar o trabalho com um menor número de pessoas. Agora, é claro, então você está falando nisso, vou fazer sozinho. Gente, não faça sozinho o trabalho. Realmente, fazer artigo sozinho é um processo assim que não vale tanto a pena, sabe? Você pode dividir esse trabalho com outra pessoa, é muita coisa para ler, é muita coisa para dar de conta. Então, você ter uma pessoa do teu lado te motivando a escrever, analisando o que é que você está fazendo ou o que você não está, é muito positivo. Então, não deixa para fazer um artigo sozinho. Opta sempre por fazer em grupo, mas não precisa você convidar todo mundo da sua sala para fazer um artigo com você. Basta você conversar com aquelas pessoas que você sabe que vão fazer o trabalho e que são pessoas proativas e que realmente vão contribuir para aquela sua produção, tá bom, gente? Então, esses são pontos que você também tem que pensar. Outra coisa que você tem que pensar também com relação à formação de grupos de pesquisa e produção de artigos é que você tem que procurar pessoas que estejam em níveis diferentes da faculdade. Então, você pode chamar uma pessoa que está mais lá na frente, porque ela pode contribuir mais, ou puxar uma pessoa que já ainda está no básico, porque ele vai estar menos matérias práticas, e aí vai estar podendo se dedicar mais ao projeto, certo, gente? Então, eu gosto da ideia de variar tanto entre os níveis das pessoas, quanto entre o tipo de faculdade que cada uma faz. A gente que tá, você que está me assistindo aqui, você pode ser de outra, enfim, pode não ser da medicina, mas pode ser da odonto, a gente tem muito a ideia de ficar fechado no nosso meio acadêmico, de só fazer artigos com odonto, de só fazer artigos com enfermagem, e não é bem isso. Então a gente tem que sair do nosso círculo e passar a ver que a gente pode fazer artigos com outras áreas, certo, gente? Então, pensa bem isso. Faz artigos com aquelas áreas que estão relacionadas. Então, se você está fazendo odonto, então você vai ter uma relação com a enfermeira, vai ter relação com o técnico de enfermagem, pode falar da questão do SUS, então fazer odonto e um agente de saúde. Então, a gente pode misturar. A gente que é da medicina pode fazer com professores de educação física, com professores de enfermagem, com professores de odonto, porque a saúde ela é multidisciplinar, a gente tem que saber disso, que a gente pode se beneficiar desse tópico da saúde. Então, a saúde ela é algo que está assim, tá misturada com várias coisas, não é só doença, não é só cuidados com o corpo, é cuidados com a mente, é cuidados com o ambiente que se vive, é cuidado com o saneamento básico. Então, como é uma área muito multidisciplinar, você consegue publicar artigos com esses vários grupos. E outra coisa sobre, principalmente orientador, é que ele não precisa ser um professor da sua faculdade, basta que ele seja uma pessoa com graduação e capaz de te orientar em um artigo. Então, o que é que as revistas basicamente cobram? Que você tenha graduação ou que tenha mestrado para ser orientador de um trabalho científico, tá bom?
Então, gente, pensando nisso, você vai escolher pessoas que possam realmente te ajudar e realmente somar no trabalho. Porque, primeiro, não adianta você se juntar com pessoas que não vão colocar o trabalho para frente, assim como não adianta você juntar com um grupo com um orientador que ele não vai estar com você, que não vai te ajudar. Então, enfim, essa questão com o orientador é realmente bem polêmica, é algo que é batido muito na tecla, muitas pessoas sofrem, mas, enfim, tudo parte da escolha, né? Eu sei que a gente, como estudante, fica muito momento sem escolha, como é que eu digo? Sem escolhas de saber. Tem poucos professores e aí você tem aquelas poucas opções, tem poucos professores abertos, então é o que tem, então vem. Mas nem sempre é assim, nem sempre é a melhor forma da gente trabalhar, tá bom, gente? Então, além disso, uma vez que você decidiu o que é que você vai fazer no processo seletivo, já viu o que é que você vai querer participar ao longo do ano, pesquisou suas oportunidades, ou seja, pesquisou quando é que sai o nível, a iniciação científica, pesquisou quando é que sai a data do estágio, quando é que sai o congresso, agora você vai planejar a produção dos trabalhos. Então, você sabe que se o congresso ele vai abrir em 2, 3 de março, nas 2 últimas semanas de fevereiro o trabalho tem que estar pronto. Então você vai começar o seu trabalho no início de fevereiro, para que nessas 2 semanas ele esteja pronto e você só entregue para o orientador revisar e o orientador tenha tempo assim de... Porque o orientador pode enrolar, né? Você assim, e não corrigir no tempo. Então você já vai ter essas 2 semanas de segurança que ele vai ler o teu trabalho, fazer as correções e aí você já vai estar tudo prontinho para submeter e também preparado para resolver as intercorrências, porque nesse tempo, gente, acontece muita intercorrência. Então, gente, estabeleça metas. E estabeleça sempre assim, de trás para frente. Então, quando você se programar, tá, tem um tal data X que entregar esse. Então, uma semana eu tenho que estar pronto, uma semana antes eu tenho que produzir. Uma semana depois eu tenho que começar a pensar no tema. Então, a gente sempre planeja de trás para frente, porque ajuda a gente fazer questão de tempo e ajuda também a gente entregar tudo no prazo. Então, gente, a live de hoje foi sobre isso. Eu quis mostrar para vocês como é que buscavam eventos e eu quis mostrar para vocês como se organizar. Essas lives, elas sempre ficam gravadas, eu sempre gravo e depois eu divulgo elas, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então, se você estiver interessado em assistir mais lives como essa, toda terça e quinta-feira, eu tô aqui a partir de hoje, né, eu tô no YouTube e no Instagram, se meu telefone não tivesse caído, se meu telefone não tivesse desmontado, mas eu tô sempre por aqui, tá bom? Se ficou alguma dúvida, não conseguiu acessar o site da BVS ou algo, deixa aqui nos comentários. Se gostou também, já dá o like. Não deixa de, talvez, mandar para alguém que você queira produzir. Certinho, gente? E é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, de coração, tá bom? Muito obrigada. E beijão. Até quinta-feira, às 12 horas, a gente vai entrar novamente com a nossa live sobre como produzir um resumo científico para mandar para esses congressos aí que você programou. Então, tchau, gente. Beijão. Boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo tenha uma semana super produtiva. Tchauzinho. Tchau. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Vitória, tem algo que faz essencialmente antes de pensar em orientador, como pesquisa no curriculado? Assim, sim, Vitória. Então, nessa questão, sim. Antes de você pensar em um orientador, você tem que primeiro saber se ele é uma pessoa acessível, que realmente ele vai te orientar e não vai te desorientar. E você sim, olha como é que é o currículo Lattes dele. Por exemplo, em que situações a gente tem que olhar o currículo Lattes do professor? Nas situações em que você quer produzir um artigo sobre o SUS, por exemplo. Então, você tem que olhar no currículo Lattes daquela pessoa que você quer orientar, se ela vai saber te guiar nesse tema. Saber te dizer, olha, usa tal referencial teórico, usa tal livro que lá vai ter as informações. Então, se você está procurando fazer um artigo sobre o SUS, então procura professores que no Lattes ele tem essa formação de unidade básica, de atenção básica à saúde, entendeu? Por exemplo, se você quer publicar um artigo sobre cirurgia, você não vai chamar um clínico. Então, são duas perspectivas totalmente diferentes. E a gente tem que estar prestando muita atenção nisso. Então, sempre que você pensar em um orientador, você escolheu o teu tema, então escolhe aquele orientador voltado para o seu tema. Olha o currículo Lattes dele. Como é que faz isso? Você entra lá na plataforma do Lattes e coloca buscar. E aí coloca o nome dele completo. Vai aparecer o Lattes dele, tá bom? E se ele não tiver o Lattes, você pode chegar para ele e realmente perguntar, professor, qual é a sua formação? Você saberia
guiar dentro desse tema, porque isso seria algo que ele poderia te dizer, olha, não sei, não tenho vivência, posso trabalhar mais nisso, você pode procurar tal outra pessoa, porque isso tudo tem que ser estudado, certo? E isso tem que ser planejado também. Tá, Vitória? Eu espero realmente que você tenha entendido esse tópico, e se ficar mais alguma outra dúvida, você coloca aqui abaixo dentro desse vídeo, tá bom? Então, gente, é isso, tá bom? Um beijão, boa noite. Mais uma vez, qualquer dúvida, coloca aqui abaixo do vídeo. Essa live ela tá gravada e eu vou disponibilizar ela na próxima semana, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tchau!